tarde, bem-vindo você que está vendo o Papo na Rede, que está começando agora, dia 10 de abril, 16 horas da tarde, uma quinta-feira, meio calorenta aqui em São Paulo. Se você está ao vivo, eu queria convidar você para entrar no nosso papo, manda seu e-mail, a gente vai ler. Prometo que a gente lê todos, alguns inclusive que já mandaram assim, de forma meio mal educada, eles foram lidos, mas mesmo assim, importa você participar. Londrinamente, né? Britanicamente, isso aí é eficácia do nosso amigo Daniel Choi, que fica aqui em cima da gente. Vamos que tá na hora, Mandei uma foto do Daniel Choi pro Facebook agora. Isso, abre o Face do Carlos que tá lá, você vai entender quem é o Daniel Choi. Mas é isso, amigos, estamos aqui. Esse é o Papo na Rede número 168, né? É isso? 186. 186, cara. 186. Olha, daqui a pouco a gente chega na casa dos 200 papos na rede. Você pode entrar lá no site do Cone União Online, procura tem o Meia Hora que a gente faz aqui junto com o João Alexandre, tem o Papo na Rede que a gente faz aqui também, e você encontra todos esses programas gravados, estão disponíveis para você assistir. Em qualquer hora, em qualquer tempo, aí na sua máquina, no seu computador, no seu tablet, enfim. Também. E tem papos que a gente fez aqui que não foram muito bons, mas tem alguns, cara, que foram muito bons. E que às vezes até a gente assiste lá em casa e revê, enfim, alguns papos entre eu e o Carlos, sem convidado, que foram legais. Alguns que a gente teve algum convidado aqui que foi muito bom. A maioria deles eu acho que são legais, né? Eu acho também. São legais. Não, é uma tentativa simples de fazer uma reflexão, né, Carlos? Não, Fernando, as pessoas sabem, penso que nós passamos essa ideia de que o que nós conversamos aqui é a nossa tentativa, né, Fernando? Nossa, isso aí. Tentativa de caminhar no chão da vida, né, sem excessiva preocupação com a aparência, né, sem excessivas preocupações com o que pensam, o que deixam de pensar, ou se nós estamos batendo numa tecla com conteúdos afirmativos. Não, a gente passa aqui também as nossas incertezas, as nossas dúvidas. E que é o nosso... E as nossas limitações, dia, né? Tem coisa sobre o qual a gente não consegue falar tudo. Exatamente. Tem manja de tudo, então, mas enfim. A gente tenta ser o mais verdadeiro possível, mas não é possível ser verdadeiro o tempo todo, né? Isso aí. Dia 10 hoje, de abril. Daqui 8 dias, é sexta-feira da Paixão. Sexta-feira que vem se incessa outra. Enfim, a gente está aí há menos de 2 semanas da Páscoa. Na próxima quinta-feira, se o Senhor permitir, a gente vai ter a Esther Carrenho. A gente ainda não definiu um tema com a Esther. Mas por conta da gente estar se aproximando da Páscoa, a gente está propondo hoje conversar sobre a Páscoa. E sobretudo, quando a gente fala de Páscoa, eu penso que há 2 fatos dos quais a gente considera sobre a vida do Senhor Jesus e que a gente queria conversar um pouco aqui, mas sobretudo o segundo fato. O primeiro é a crucificação, a morte de Jesus, e o segundo é a ressurreição de Jesus. Estava falando com o Carlos agora há pouco. Aliás, eu vou falar com você não, vou falar com o Carlos que eu estou vendo aqui, tá? Então dá licença. Mas assim, a gente está falando, Brega, essa questão do pessimismo generalizado que a gente encontra na sociedade, um pessimismo que eu acho que ele começa a ter cara, às vezes, de uma espécie de amargura, de um desgosto pela vida, de um desgosto por aquilo que a gente tem. Enfim, a gente sabe que a gente vive num mundo complicado, com guerras, com problemas, com fome, com injustiça. A gente vive uma situação no país em que tem coisas que nos incomodam muito, né? Quer dizer, esse problema da corrupção que a gente sabe que tem. O nosso país ele é afetado em vários os níveis, governamental, sociedade civil, as instâncias de governo, seja municipal, do estado, federal, enfim, a gente percebe assim que essa questão da corrupção traz danos terríveis para a vida, para toda a sociedade. Mas eu fico pensando assim de que a gente tem se deixado, isso é uma leitura que eu faço e ela pode estar equivocada, mas a impressão que eu tenho é essa. A gente tem se deixado abater por essa sensação de que, cara, o caos está instalado, as coisas estão indo de mal a pior. E eu tento fazer um exercício, de vez em quando, que é pensar nesse fato de que, mas espera um pouquinho, a ressurreição de Jesus, ela aponta uma outra coisa. E que, se a gente for olhar a vida do apóstolo Paulo,
Era um homem que vivia num tempo de um mundo muito tumultuado também, sem contar as aflições que ele sofreu no próprio corpo, na própria vida. Tinha uma leitura que me parece que era muito lúcida do seu tempo, mas ao mesmo tempo era um homem esperançoso. E o que me parece que era o motor dessa esperança é a ressurreição. Então, a gente hoje está querendo bater esse papo porque a Páscoa está chegando, e não é que a gente traz a memória só na Páscoa, mas eu acho que, afinal de contas, é o dia no calendário por excelência para se refletir sobre o significado da ressurreição para a nossa vida hoje. Fernando, eu sou daqueles que de quando em quando digo que nós não sabemos dimensionar, no que diz respeito à eternidade toda, o que é a crucificação e a ressurreição. O está consumado, e ele ressuscitou. O está consumado, para mim, é o suprassumo da declaração do Eterno, do Pai Todo-Poderoso, sobre o que estava sendo concluído ali na cruz. A gente não tem a dimensão correta. As Escrituras e os narradores, os evangelistas, eles trazem até alguns detalhes. Mateus fala do movimento do universo, da natureza, do movimento do templo, do rasgar do chacoalhão, véu, terremoto, as pedras se fendem, as ressurreições, as ressurreições todas que existiram. Enfim, parece-me que eles deram lampejos porque não deu para descrever tudo que aconteceu naquele dia, historicamente falando, mas o cosmos tomou um tranco, no melhor dos sentidos, mas vamos assim, ele eclode historicamente falando há mais de 2000 anos atrás, mas ele eclode a partir do antes da fundação dos tempos. Então é uma coisa que vem como que um desses... É um nenê que nasceu naquele tempo, mas que havia sido... eu pensei até numa coisa mais grandiosa, que é um tsunami, que acontece lá nas profundezas da Terra, e que dependendo do tamanho dele, do volume, da agressividade, ele vem com ondas devastadoras. É legal essa figura. Vamos pensar num tsunami de vida. De vida. Quer dizer, lá antes da fundação dos tempos, brotou a vida do modo como brotou, e veio, e vem tocando toda a existência. Eu sou daqueles que esse fato toca toda a existência. Na terra, no céu, no inferno, onde quer que exista vida, e isso tocou. Então, assim, o está consumado, a minha cabeça não consegue dimensionar. O que me cabe é assim, eu sei que eu estou incluído nesse está consumado, e incluído para o bem. E o episódio, quer dizer, o episódio que você citou, da ressurreição, que aí, se para mim essa coisa do estar consumado é esse tsunami da eternidade, ou do antes, do antes, do antes, do antes, do antes, a ressurreição é aquela a impressão que Deus abre os braços, e toma todo o universo e vem trazendo de volta, reconstruindo, refazendo, sabe, essa coisa assim, dando cor, dando sabor, e vem quando Jesus vem para fora, e aí os evangelistas também, e Paulo, quando fala que ele desceu às profundezas e ele traz cativo o cativeiro, essa coisa de trazer, entendeu? Então, assim, são estrondos, por isso que eu tô falando assim, quando você usou essa figura do tsunami, Carlos, eu achei interessante, porque é essa ideia de que, imagina assim, você tá na praia, cara, e aí tempos atrás aconteceu um terremoto lá, 2.000 metros, 2.000 quilômetros dali, exato. E cara, você tá lá na praia, só que você olha lá no horizonte do oceano, do mar, do alto mar, e você vê uma onda chegando, só que ao invés de ser uma onda que causa medo,
e pavor, espanto, né? ela é uma onda que causa até o espanto, assim, aquela estupidez. Do assombro pro bem. Mas, ao mesmo tempo, assim, essa ressurreição, ela vem trazendo uma onda de vida, né? E vai chegando e vai tocando. Isso, Fernando, eu diria... Deixa eu só ler o e-mail do Carlos Neca que chegou. Tapicirica. Desculpa te interromper, amigo. Não, mas... Legal o programa, acompanho sempre. Parabéns, Deve. Fernando. Qual a sua ligação com a Missão Sena? Conheço bem o trampo deles, muito bom. Fui voluntário lá quando morava em São Paulo. Amizade com a Missão Sena, os missionários da missão. E também me deram o encargo de fazer parte do conselho e presidir o conselho da Missão Sena esses tempos. É só isso, mas eu acho que muito mais um vínculo de amizade. Carlos, legal que você está aí. Entra mais no nosso papo. Desculpa, Brega. A gente vai se interrompendo aqui. A Missão Sena é resultado desse tsunami. A Missão Sena, eu acho que naquele contexto que hoje é chamado da Cracolândia, no centro de São Paulo, que representa, eu acho que simbolicamente, literalmente, muito dessa morte que a sociedade experimenta e vive. Cara, eu acho que a ação da Missão Sena, através e quando eu falo de Missão Sena, eu estou falando das pessoas. Das pessoas, não da instituição. Não, das pessoas. Que perambulam, né? Que perambulam, que vão levar um acolhimento, um afago, uma palavra, um alimento, um lugar e uma possibilidade, uma esperança. Cara, isso é essa manifestação do poder da ressurreição, de que a vida pode brotar de onde você imagina que não tem vida. Né? E aí, Fernando, pensando então na sua introdução de que isso nos remete para esperançar, como diria Rubem Alves, né? Conjugar o verbo esperançar dioturnamente, né? Para mim isso é uma tarefa daqueles que já entenderam, que aí eu digo assim: quem é que entendeu esse recado? Quem é que entendeu essa fala? Quem é que entendeu, ouviu esse estrondo? Quem é que se deixou tocar, foi tocado? Quem é que o próprio interior, como diz o Senhor, jorra fonte de águas vivas para a vida? Quer dizer, quem compreendeu isso tem para mim como responsabilidade, como tarefa diária, fazer isso respingar aonde o pessimismo, aonde a desesperança, onde o desencanto, onde a desilusão está acontecendo, onde a morte está morrendo, né? está produzindo suas vítimas. Né? Então, assim, quando você falou, e é fato, quer dizer, nós estamos sendo todos acometidos por uma conspiração, né, desordenada do mal, porque para mim no mal não há nenhuma ordem. É caótico, né? É caótico, então é desordenado, e todos nós quando na verdade nós fomos atingidos por uma ordem, né, do reino, né, que é uma nova ordem do reino, e nós parece-me que nos tornamos tímidos diante disso. Sim. Entendeu? E ficamos reproduzindo pelas mídias e pelos púlpitos e pelos escritos e pelas reações, ficamos reproduzindo amarguras, desamores, derrotas. Olha, isso, confesso, eu e você temos falado sobre isso, mas isso tem me cansado. E você citou o Rubem Alves, Carlos. O Rubem Alves, ele tem um texto pequeno que rapaz, eu não lembro o título, mas ele fala dos morangos na beira do caminho. E que ele faz um negócio que eu acho tão bacana, que é assim, a diferença que há entre otimismo e esperança. Né? Quer dizer, e o que a gente está tentando pensar aqui em termos o que a Páscoa ao que a Páscoa nos conduz, não é um otimismo. Não. Né? Não. É outra coisa, é compreender, é a esperança. Né? E ele até fala assim, o otimismo ele depende de circunstâncias externas, a esperança não. E então, primeiro, eu acho que a gente não está falando de otimismo. Segundo, a gente não está falando de uma alienação. Esse mundo está muito bom, ficar pintando o mundo de cor-de-rosa ou enfeitando o pavão, como se diz. Não, é compreender o seguinte, cara, a gente vive num tempo difícil, mas a ressurreição ela tem
capacidade, ela tem poder de manter o meu coração com uma atitude de que Deus não perdeu o controle das coisas. Segundo, cara, já viu aquela frase assim, o melhor de Deus está por vir? Cara, eu tenho problemas com essa frase, porque eu acho que o melhor de Deus já veio e agora é uma questão hoje é o dia da sua vitória. É uma questão da minha de vitória tempo. Aconteceu antes da fundação dos tempos. Não, e sobretudo eu acho que ficou historicamente marcado, cara, justamente nisso que a gente chama da Páscoa. Né? Compreender que esse algo novo, que é uma questão de tempo para a gente ver acontecer, mas ele já veio. Sim. E já aconteceu. Sim. Então, assim, compreender essa dimensão, aquele que um dia se converteu a Jesus e que compreendeu o Evangelho, inclua nessa compreensão do Evangelho o fato de que o Cristo que disse está consumado e traz sobre nós graça, reconciliação e perdão, é o mesmo Cristo que sai do túmulo para dizer assim, o novo já começou. E Cristo é o novo. E aí essa proposta, né, das tantas ressurreições que podem e que precisam acontecer todo o tempo. Todo o tempo. Não dá pra gente que eu e você que fazemos parte dos que creem, não é? Não dá pra gente excluir da nossa caminhada diária, das nossas lides diárias, sejam em que áreas forem, as mais gravíssimas, né? Sim. Não dá para a gente excluir as possibilidades de ressurreições, que para mim remete ao que você disse, remete aos recomeços, não é? Então assim, não dá para você deixar de lado isso, não dá para você, à medida que ouve alguém, ou ouve alguns, ou está para dizer algo a alguns, né, você não incluir na sua fala e nas suas respostas as possibilidades de ressurreições. A ressurreição de Jesus, ela é a proposta de ressurreição o tempo todo. O tempo todo. Se a vida não é estática, né, a ressurreição muito menos, né? Ela pode e ela está acontecendo o tempo todo. E aí? Você conhece esse cara aqui, ó, Paulo? O sobrenome dele é Bragantins. Paulo Bragantins. Você tá Paulo, aí? um abraço pra você. Tá aí, ó, assistindo você, aí, saboreando a sabedoria dos dois. Que é isso, Paulo? Que é isso, bom. amigo? Se você tivesse Precisamos perto, tomar um devia ter café, o Paulo. Nelson Rodrigues, aqui de Perdi, São Paulo. Estou curtindo esse papo maravilhoso. A gente também, viu, cara? O legal é que a gente curte. A gente tá conversando desde o almoço. Mas bom que você tá aí, Nelson. Essa violência amigo. toda, esse mal que está aumentando no mundo, é um sinal de novos tempos, novas mudanças aqui na Terra. Um grande abraço, meu querido amigo, Pastor Carlos. Está dado. Um abraço, Nelson. Amigo É isso de daí. sempre. Ó, Nelson, eu acho que essa coisa do mal aumentando... Bom, Jesus ele fala de eu acho que o grande mal que Jesus aponta, eu penso isso, cara, porque assim, guerras e rumores de guerras a gente vai ouvindo, me parece que isso faz parte da história da humanidade. Ouviremos sempre. Mas tem uma fala de Jesus lá no sermão Mateus 24, aquele último sermão chamado sermão profético. Eu estou dizendo assim, eu dei uma risadinha porque isso aí está no título que deram na Bíblia, no sermão profético, porque aquilo é mais uma fala de Jesus. Sim. O Sermão do Monte também é um sermão profético nesse sentido. Sim. Mas assim, quando ele fala, e o amor de muitos esfriará. Cara, eu acho que esse é o mal maior. Do qual nós estamos, assim, há essa sombra sobre a humanidade de que Jesus diz assim, o amor de muitos esfriará. Cara, isso é terrível, porque eu penso que esse é o grande mal. E a leitura que às vezes se faz desse texto é essa leitura escatológica, né, de que estes não estariam incluídos em... E no meu modo de entender não. É esses que têm a graça, que receberam a graça, que foram tocados por esse tsunami do amor, mas que em alguns momentos, por conta de se deixarem levar por estes tempos, né, tem o seu amor, tem a sua sensibilidade diminuída, entendeu? E aí, nesse sentido, eu diria assim, perdem as possibilidades de saborear a vida, né? Guido, obrigado pela informação. Eu só tenho amigo vendo a gente hoje lógico. aqui. Morangos à beira do abismo, é isso daí. Procura no Google, Morangos à beira do abismo. Obrigado pela lembrança, Uma Guido. coisa que eu queria dizer para o Nelson, só até para que eu não esqueça, assim, que tocou nessa questão,
a gente tem que lembrar... Anderson de Maringá, abraço. Eu vou te cortando, tá, cara? Não tem problema. Tipo, qual é o ambiente em que a semente germina? Qual é o ambiente que a semente germina? Uhum. A semente germina num ambiente de caos, de escuridão, às vezes os mais... de cheiros os mais variados, os mais agrestes, né, cara? De bichos, de contaminações, né? O que é o adubo, né? O que é a melhor semente que se tem na face da terra? Ela germina em meio à podridão. Exato, aquela brincadeira que a gente fez anos atrás no programa número 92, se não me engano. Sei lá. Que exagero. Que assim, Senhor, faz de mim um instrumento. E a gente fez, desculpe a palavra, mas a gente fez um trocadilho, essa coisa do instrumento, né? Que é compreender assim, exatamente, o esterco que serve de adubo, cara. Então, usando uma linguagem mais bíblica, né? Aquilo que José diz para os irmãos, a capacidade que Deus tem de transformar o mal em bem. Exatamente. Né? Quer dizer, então, assim, pegar esse caldo da nossa vida que mais parece uma coisa que cheira mal, que não é bom, e possibilitar isso tornar um adubo. E aí, ó, gerar vida disso. A gente vai fluindo no pensamento sobre isso e naquilo que Jesus diz que somos, ou que ele era e e que nós seríamos, né? Quando ele diz assim, importa que eu vá, importa que eu morra, para que vocês tenham vida. Quer dizer, a melhor de todas as sementes que existe no universo, se ela não morrer, ela não germina para a vida. Né? E aí entram ilustrativamente, não necessariamente literalmente, mas o quanto nós, vamos colocar assim, e os que estão nos vendo e nos ouvindo, que somos estas sementes, o quanto nós tínhamos que morrer para que os recomeços e as ressurreições aconteçam não só em nós, mas naquilo que está à nossa volta. Ou também. Talvez, Carlos, pensando assim, o que é que precisa morrer em mim? O que precisa morrer em nós? Para que nasça algo novo. Né? Agora, eu queria... Me chama a atenção. Coisas em mim eu sei. Me chama a atenção uma coisa que, falando sobre o tema da ressurreição, Carlos, que é a seguinte... Eu acho que quando a gente pensa... Ô Paulo, você mandou uma pergunta, daqui a pouquinho eu vou ler, só para acabar o pensamento aqui. Mas assim, eu acho que há a possibilidade de uma correção de pensamento, sobretudo no contexto religioso, cristão, que a ressurreição nos traz. Primeiro, de que Jesus ressuscitou corporalmente. Então esse resgate, eu diria assim, é uma teologia do corpo. Sim. Porque em alguns ambientes, Carlos, assim, a impressão que eu tenho, cara, é que é uma teologia muito platônica. O que eu estou querendo dizer com isso, assim... Só transcende, né? Não, e olha, cara, a vida na eternidade é uma vida de fumacinhas, de espíritos, de ideias, de almas. Não, Cristo ressuscitou num corpo, comeu com seus amigos, se alimentou... Conquanto ele já vivenciava, e me parece que aqueles 40 dias de Jesus com seus discípulos, depois da ressurreição, representa, me parece isso, aquilo que Paulo fala de um corpo ressuscitado, desse novo corpo, um corpo que é corpo, exatamente, não é uma coisa assim, uma aparência que você passa, sabe, aquela coisa de filme, não, um fantasma, não, é um corpo, ele se alimenta, conquanto tem características diferentes. Esse resgate, e aí qual que é a correção que eu estou pensando? Primeiro é essa, de que a teologia cristã não é uma teologia platônica, que não considera a concretude, a materialidade. Ela considera assim... Sim, não é para além do corpo. Não. Aliás, é no corpo. É no corpo. Eu tinha colocado essa semana no Facebook um pedaço de um poema da Adélia Prado que eu achei lindo, cara, que ela fala do corpo e ela diz assim, é no corpo que a língua de fogo do Espírito quer encontrar descanso. É interessante, quer dizer, a mesma essa relação do Espírito Santo, ele vem e habita aonde? Habita em nós. Corpo. Né? Então, eu acho que uma é essa correção. A outra é aquela ideia que a gente aprendeu, de certa forma, vamos dizer assim, que a evangelização ela é a forma de a gente mandar as pessoas para o céu.
Eu fico pensando assim, não, cara, evangelizar. E aí acaba gerando em nós uma preocupação assim, cara, você precisa aceitar Jesus para quando, depois que você morrer, você poder ir para o céu. E aí a gente enfatiza muito com esse discurso a vida após a morte. Sim. Mas a ressurreição de Inclusive, Jesus... dando a entender que a eternidade só começa depois, né? Mas a outra coisa assim, existe vida após a morte? Existe, mas a ressurreição de Jesus, ela diz que existe vida antes da morte. Que fala dele com Maria e Marta. Isso, né? E que essa vida que a gente chegou. já experimenta em Cristo, nele, expressão que tantas vezes Paulo usa, em que eu sou invadido por essa vida. E para terminar, desculpa me alongar, mas é um negócio que eu estava pensando, porque 1 Coríntios capítulo 15, você vai lembrar, você que está vendo aí na internet e tal, é o capítulo em que Paulo trata de uma densidade do tema da ressurreição impressionante. Tem vários aspectos que ele fala sobre a ressurreição. O último versículo do capítulo 15, Carlos, Paulo diz assim: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Sabe o que eu acho assim que é engraçado, cara? Que depois de ele falar tanto sobre essa vida da ressurreição, ele poderia terminar esse capítulo dizendo assim: irmãos, agora que está tudo resolvido, relaxem e, como diria lá a ministra, não vamos dizer aqui, mas não, ele fala assim, cara, justamente por causa disso, por causa da ressurreição, é hoje, trabalho. Não é assim, nossa, ela não é hoje. Vivam essa vida com consciência, com trabalho. E vamos consertar aquilo que é um pensamento comum, né? Quando se diz trabalho do Senhor, ele não está falando de culto de domingo à noite, nem de domingo de manhã. Qual é o trabalho do Senhor? O trabalho do Senhor é nos tornar melhores para que nos tornemos morada dele. Esse é o trabalho do Senhor em nós. É uma obra que ele começou, nos chama para fazer junto. Isso. Né? E o trabalho que fazemos, seja qual for, que fazei-o como para o Senhor. Para o Senhor. Você é um padeiro, você é um professor, você é um médico, advogado, um psicanalista, Paulo. Exatamente. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. E trabalhe com afinco por causa da ressurreição. Por causa da ressurreição. Então, isso que eu acho fantástico, Carlos, assim, no pensamento de Paulo, é que ele traz essa vida para antes dessa experiência da morte. Quer dizer, a ressurreição, o poder da ressurreição é para ser experimentado e vivenciado hoje. Paulo faz bem essa coisa do transversar, né? Com o coração cheio de esperança. Nem uma cor, nem um lado nem outro, mas transversar, né? A vida pela transcendência, a transcendência pela vida. Pergunta do Paulo Bragantin: como recomeçar sem entender o passado? É possível? Isso é uma pergunta de Paulo, essa pergunta é para você responder. Você poderia mandar um outro e-mail com a resposta já. Mas eu acho assim, você colocou assim, sem entender o passado. Talvez entender o passado, talvez a gente não entenda, mas eu acho que acolher o passado. Admitir o passado. Porque pode ser que tenha coisas que eu não entenda no passado, mas eu acho que, no mínimo, admitir a minha narrativa de vida, minha narrativa pessoal, a minha história. Eu acho que é muito difícil não acontecer um recomeço sem considerar o passado, os acontecimentos, elaborar minimamente. Né? Porque senão eu não tenho chão, né? Quer dizer, como que eu vou recomeçar? Se eu esqueço o passado, não é um recomeço, é um começo. Eu acho que essa palavra entender que o Paulo colocou tem a ver, para mim, com esse investigar e admitir. Né? Investigar e admitir. E assim, parece-me que, e é por isso que existem homens como Paulo e outros profissionais que encorajam as pessoas a se revisitarem, não é? E a revisitarem o passado delas, porque não é muito comum nestes, vamos dizer assim, nesses tempos contemporâneos e do homem contemporâneo gastar tempo com aqueles que foram testemunhas do seu passado. Então eu e o Paulo, você hoje só tem sua mãe, mas você teve seu pai até poucos dias, e eu e o Paulo temos vivido um tempo de cuidados com meu pai, e o que nós temos, quais são os exercícios que nós temos feito com ele? Né? É ouvi-lo. Né? Então,
quando Paulo com ele está, eu, essa semana mesmo, do tipo, pai, me conta aí, como é que foi a sua infância lá em Cajubi, quando o senhor nasceu e tal, porque, afinal de contas, de algumas coisas. E é interessante que essa semana eu descobri um fato que eu não sabia, Fernando, né? Que nós viemos para São Paulo por conta de uma pressão emocional que meu pai sofreu da mãe dele, que estava vivendo uma situação constrangedora por conta do meu avô que a tinha traído, e a minha avó com os filhos pequenos e nós também pequenos, o Paulo nem existia ainda, pressionou meu pai para sair do lugar e vir embora para São Paulo, e meu pai estava bem colocado lá. Sim. Né? E essa semana ele falou isso para mim. Interessante. Essa semana. E por que eu estou dizendo isso? Porque a partir dessa informação, quer dizer, eu sei por que eu cheguei aqui nessa cidade. E a partir dessa informação eu posso ir reconstruindo e revisitando a minha própria história, e como diz o Paulo, entendendo-a, admitindo-a, perdoando-a, não é? Perdoando a mim mesmo, não é? Para me dar a chance de recomeçar. Né? Porque se eu não fizer isso, eu não vou ter como recomeçar. Eu acho que esse olhar o passado e um recomeço... Aliás, eu queria voltar a esse ponto. Quando a gente fala de recomeço, eu automaticamente estou reconsiderando um passado. Porque é um recomeço. Quando eu falo a ressurreição não propõe... A ressurreição não propõe um esquecimento do passado. Não é essa a proposta. Olha que coisa interessante, a gente estava falando no almoço, Carlos. Quando Jesus, ressurreto, chega para Pedro, seu amigo, sim, e fala assim: Pedro, você me ama? Sim. E ele pergunta 3 vezes. Sim. É evidente que ele está remetendo a um fato que aconteceu no passado, ainda que breve, mas que aconteceu no passado. Não para resgatar esse passado, para condenar, para julgar, mas para lançar luz sobre ele. Porque eu imagino que esse era o tipo de coisa, cara, que Pedro levava no coração, do tipo assim, mano, eu neguei o Senhor. E Jesus fala assim: Pedro, vem cá. Vamos resolver isso. Vamos trazer esse passado. Se é isso que está te incomodando, vamos trazer. Ainda que recente, mas é passado. Vamos trazer isso à luz. Você me ama. Senhor, tu sabes que meu amor ele é capenga. Então cuida das minhas ovelhas. Né? Quer dizer, essa coisa de 3 vezes. Você me ama mais do que eles, porque Pedro é aquele cara que diz assim: ainda que todos. Então, você me ama mais? Você me ama mesmo? Pedro, você me ama? E nas 3 vezes Jesus fala: cuida do meu povo. Cuida das minhas pessoas. Então é muito interessante o que acontece ali. Guardar as proporções é uma experiência de ressurreição que Pedro tem. Sim. Vir para a vida novamente e se tornar o homem, o pastor de almas e homens que ele se tornou. Né? Sim, 30, 40 anos depois ele é um outro homem, ele tem uma outra história, né, por conta disso. Né? Nelson Rodrigues está perguntando aqui: pode-se dizer que estamos à beira do apocalipse? Com tudo isso acontecendo nesse mundo? Isso aí eu vou deixar para o Carlos responder. Nós estamos à beira do apocalipse desde sempre. Eu estava lendo a epístola de Judas ontem, então eu dizia assim: estou a portas de chegar no livro de Apocalipse. Não, mas eu penso que nós estamos às portas do apocalipse desde sempre. O homem é caótico, a existência é caótica, e ela está sendo trabalhada, transformada. Né? Todos nós fazemos parte de uma engrenagem em plena reforma. É por isso que nós estamos falando da ressurreição. Né? Porque nós precisamos entender, e falamos ainda hoje sobre isso também, de que nada do que está para acontecer, o que está acontecendo, fará com que de bate-pronto algumas coisas se transformem. Não é? Há uma necessidade de silêncio, de tempo, de mudanças, não é? que produzem outras mudanças, que vão determinar outras mudanças para que nós cheguemos a esse tempo. Então, assim, eu acho que nós estamos à beira sempre do apocalipse. Agora, eu não sou dispensacionalista, né, no sentido de estabelecer
Fatiar o tempo. Fatiar, né? o tempo. É. Né? Eu não consigo crer As desse modo. Para mim, tudo dispensações. está dentro de uma mesma dimensão. O agora, mas ainda não é? Você falou uma coisa que eu acho que é interessante, cara. Você falou assim, há situações em que é necessário de silêncio, de espera. Uhum. E isso não significa que nada esteja acontecendo. A figura do agricultor nesse sentido eu acho muito bonita, porque, por exemplo, o camarada que planta uma semente, ele planta. E o que ele faz? Ele vai lá aguar, jogar água e tal. Mas ele tem que esperar. Tem que esperar. E se você perguntar para ele, o cara que não é do campo, falando, não, mas não está acontecendo nada. Ele falou, tá, ela está germinando. Você não vê. Você não vê, mas você tem que esperar. Então eu acho que essa é uma experiência na vida que a gente tem que é muito interessante. Sim. Sobre o Apocalipse, tem um detalhe. Quando ele fala assim, estamos à beira, a palavra Apocalipse é uma palavra grega que a gente em português acabou traduzindo, não, transliterando a palavra. As Bíblias em inglês elas traduziram a palavra, né? Em inglês é Revelation of John, revelação de João. Então, pensar assim, estamos à beira do Apocalipse, se a gente for traduzir essa palavra, estamos à beira daquilo que João revelou. E aí eu acho o seguinte, cara, o livro de Apocalipse, ele é um tanto rico e complexo. E me parece que ele não retrata exclusivamente uma etapa cronológica da história da humanidade, da igreja. Ele retrata uma experiência de caminhada da humanidade e também da igreja. Evidentemente que eu acho que há textos em Apocalipse que falam muito especificamente de um período. Sim. Mas eu acho que aquilo é a história da humanidade, sim, de rebelião, de luta, de entendimento da majestade, do poder e da graça de Deus, do amor de Deus. Agora, é aquilo que você disse. E tem uma linguagem no Novo Testamento que eu acho que é interessante relembrar, que é assim, nos últimos tempos, nos últimos dias. Ora, quais são os últimos dias? Me parece que eles começaram na ressurreição. Sim. Ali começaram os últimos dias. Sim. E quando vão acabar os últimos dias? Cara, estamos aguardando. Esses são os últimos dias. Na cronologia do Senhor, um dia é como mil anos. Né? Então, Nelson, eu acho que assim, dizer que a gente Mas assim, vai lá. Não, você fez bem em falar sobre a tradução correta, né? Porque a palavra Apocalipse, para a maioria das pessoas que a ouve e que a diz, dá essa ideia de precipitação né? De nós estamos às portas de. Né? E na verdade, quando você diz assim, são revelações que Cristo fez a João, né? E que João tentou escrever e narrar de modo que fosse entendido por aqueles que viriam. Sobretudo, eu penso que o Apocalipse traz o final da história, e o final da história ele já está definido, né? Tipo, Deus faz-nos voltar para o jardim, não é? Só que ele, ao mesmo tempo, e eu não sei como é que isso acontece de maneira que eu pudesse explicar. Ele acolhe e santifica o projeto humano, que é a cidade. Exato, boa descrição. Ele acolhe e santifica o projeto humano, que é a cidade, né? E faz a junção da cidade do jardim e nos dá e nos doa. No meio da cidade tem um jardim. A Nova Jerusalém com um jardim no meio, cujo jardim tem um rio que jorra para a vida, e que aqueles que são respingados por esse rio são curados e são salvos. Então, assim, para mim, o Apocalipse, quando eu penso nele como revelação de João, ele é uma boa notícia e não uma má notícia. Até Sim. porque ele conclui a boa notícia do reino, que é a chegada de Jesus e a ressurreição, que nos traz de volta a delícia da vida. Entendeu? Então, assim, deixa eu ler um e-mail aqui. O Apocalipse não me assusta. O que me assusta as interpretações, algumas interpretações do Apocalipse. E até para entender, eu sei o que o Nelson está querendo dizer, por exemplo, né, de que é óbvio, né, se nós nos apegarmos aos noticiários da manhã e dos fins de noite, nós vamos ter pesadelos à noite e viver apavorados durante o dia.
Entendeu? Por isso até que eu, particularmente, tenho feito escolhas no que eu permito que entre para dentro de mim. Eu não posso deixar que os meus olhos deixem de ver aquilo que está brotando de vida do meu lado. Eu não posso, eu tenho que fazer esse exercício todo dia. E outra, eu não vou permitir que um noticiário diário roube a minha esperança. E o noticiário que não vou permitir. Um noticiário que tem compromisso não com a verdade. Não com a verdade. Mas com os índices de Ibope dele. Não, né, com a verdade. Então... E olha, para mim, enfim. Vamos! Tem uma outra opinião. Elisete Flosino, de Ribeirão Preto. Conheço essa moça aí, ó, o irmão dela. A gente era, como que fala? Unha e carne. Ribeirão Preto, quero dar os meus parabéns para vocês. É gostoso demais assistir vocês. Eu queria dizer, Elisete, que é gostoso demais fazer esse programa aqui. O programa é um não, e saber que vocês estão aí participando, então, é uma muito delícia, legal. Né? Elisete, um beijo para você. Manda um abração pro Eliseu. Nós ainda vamos pôr uma mesinha de café aqui, Daniel Choi. Vamos pôr uma mesinha de café aqui pra gente brindar no final. Ó, Márcia, Regina Alves Felipe aqui de Vila Maria, São Paulo. Olá, Carlos e Fernando. Curto demais as tardes de quinta. Elas são inteligentes, esclarecedoras, motivadoras. O duro que a gente vai começar a acreditar nisso. Que elogio, né? Que delícia. Pergunto, por quais ressurreições nossas igrejas devem passar? Forte abraço, beijo no coração, Márcia. Obrigado, Márcia, pelo seu e-mail. Fala uma que eu falo outra. Fernando, nós... Quais ressurreições? Na verdade, eu e você temos resistido, né? Márcia, né? Que falou assim, eu e o Fernando temos resistido aqui nesse nosso encontro de quinta-feira enveredar pelo caminho da crítica e de avaliações e observações e comentários sobre a tal igreja. Nós temos resistido assim por uma questão, por várias razões, por muitas razões, né? Primeiro, essa de não querermos contaminar ninguém com o nosso pensar, que é o nosso pensar, não necessariamente é o pensar de cada um daqueles que nos ouvem, né? Mas fosse eu dizer algo nesse sentido de qual ressurreição que deveria acontecer no contexto daquilo que ela está chamando de igreja, e eu estou entendendo o que ela está dizendo, não é? Era a ressurreição do simples, do leve, do suave, do doce, da ternura, do afeto, do acolhimento, da graça, do acolhe primeiro, depois tenta fazer alguma coisa, acolhe todo mundo do jeito que acolhe primeiro, quer dizer, assim, eu faria ressuscitar a singeleza do não saber nada, que parece-me que a igreja está arrogante, a igreja está presunçosa, a igreja está assim, altiva. A igreja ela se ensoberbou. Porque a gente é cabeça e não cauda, amigo. Sabe? Então, assim, eu quero voltar. Às vezes o discurso. Eu queria que nós ressuscitássemos assim, essa singeleza da ignorância que nos levava à dependência, que nos levava a uma oração simples. Orar sabe, simples. Márcia, assim? Sabe aquela oração simples de uma palavra, de um gesto, não é? de eu hoje ser extremamente reverente com alguns lugares e ambientes que eu chego e eu vejo um devoto ajoelhado em silêncio. Depois disso assim, que eu... Bom, eu não falo mais nada. Desculpa, Márcia. Não, eu acho que você resumiu bem o sentimento que a gente tem, Carlos. A gente já compartilha há muito tempo, né? Acho que sobre ressurreição. Tem uma coisa que eu acho que eu acrescentaria numa relação que o Carlos deu aí de questões da igreja, que eu acho que são muito pertinentes, que é
eu ressuscitaria. Ou eu estaria, não, desculpa, deixa eu mudar a frase. Calma. O que precisa, o que poderia ser ressuscitado no contexto da igreja. Eu acho que é uma compreensão, e aí uma compreensão mais profunda, da própria, como assim chamamos, doutrina da ressurreição. Não essa que a gente está acostumado a ouvir, que parece que já virou uma cartilha, que é essa garantia da vida no além. Sim. E o que eu estou querendo dizer, assim, a gente já falou, então agora eu estou sendo redundante, me desculpem, mas assim, a ressurreição, como o Novo Testamento nos apresenta, traz significados para a minha vida agora. E traz significados relacionados à própria vida, à vida de Cristo, à esperança, e aí essa série de coisas que você falou. Quer dizer, o que a ressurreição evoca no meu coração? Não é pura e simplesmente assim, poxa, legal, agora quando eu morrer eu sei que eu vou para o céu. Cara, eu acho que pensar isso, é tratar algo que é tão grande, tão amplo, de forma tão reduzida. Então é isso, né? Eu acho que seria uma temática. Talvez, quem sabe, algumas comunidades possam, nessa celebração de Páscoa que está se aproximando, fazer uma leitura mais profunda, mais simples, e ao mesmo tempo mais assim, isso é para nós hoje. Eu gostei muito dessa forma como que Paulo termina aquele capítulo 15. Depois de falar tanto sobre a ressurreição, ele fala assim, bom, irmãos, então, por conta disso, vamos viver hoje com essa... mas trabalhando como se trabalhássemos para Jesus. E lembrando que você falou, não é o trabalho igrejeiro. Não. Né? É o trabalho não é uma agenda da vida. É o trabalho da vida. De ativismo religioso, isso. Mas a vida, a própria vida. Queria fazer um comercial, né? Posso? Faz aí, irmão. Olha, se você quiser... Faz aí, irmão. Não, eu trouxe esse livro porque como a gente ia falar sobre esse tema da Páscoa e a ressurreição, eu queria sugerir, eu vou pôr nessa câmera que fica melhor aqui, ó, tá vendo? Surpreendido pela Esperança, do Norman Wright. Ele é um pastor anglicano na Inglaterra, e eu acho que ele trata sobre essa questão da surpreendido pela esperança, porque por conta da ressurreição. A ressurreição nos enche de esperança. Mas essa coisa não é otimismo, é esperança. É esperança. Né? E assim, me ajudar a encarar no meio da dor, da tristeza, das inquietações, a esperança. E aí, Fernando, falando, ainda tentando comentar e responder essa questão, assim, eu gostaria, oro para que haja uma ressurreição para fora. Sim. Sabe assim? Porque não poucos de nós, eu não mais, de coração digo, quando eu penso na igreja ou a comunidade dos seguidores de Jesus, eu não penso mais para dentro. Eu só penso para fora. Sim. Então eu acho que tem que ter uma ressurreição para fora. Uma ressurreição que não incluísse palco. Uma ressurreição que não incluísse discurso. E nem patamares diferentes. Né? Uma ressurreição que não incluísse performance. Uma ressurreição que não incluísse equipamento, uma ressurreição que não incluísse mercado, uma ressurreição que fosse para fora, que nos remetesse para a vida do outro, da outra, dos outros, das outras, entendeu? Que nos remetesse, Fernando, para essa grave questão que nós estamos vivendo no universo todo, daquilo que nós como seres humanos estamos provocando, sabe? Olhar para a criação, olhar para os jardins, olhar para os pomares, olhar para os bichos, olhar para o que há de vida na vida, e que essa ressurreição foi para fora. Entendeu? Sabe assim, esses avivamentos para dentro, assim, eu quero avivamento para fora. Para fora, que é avivamento na empresa, avivamento no governo, avivamento nas instituições, avivamento nas engrenagens, no trânsito, entendeu? Porque essas ressurreições que me põem dentro de um quadrilátero, e ali a gente fica transcendendo numa espiritosfera
que nos reduz a todos como seguidores de Jesus de Nazaré, particularmente eu não quero esse tipo de ressurreição. Vera Cavalcante, do Rio de Janeiro. Muito bom esse papo. Eu quero não saber nada. Quero uma amnésia eclesiástica. Ô, Vera, vamos caminhar. Tamo junto, caminhar, mano. Tamo caminhar. Junto. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu Rudemar, nosso amigo Rude, bom receber seu e-mail, amigo, cara. Bem-vindo. Precisamos tomar um café, Rude. Temos que marcar para pôr ao vivo e a cores o café com o Rude. Verdade. Bom ter seu e-mail aqui, Rude. Verdade. E ele coloca aqui, ó, a ressurreição. Ele fala uma coisa, que boa audiência. Preciosidade, Rude. Olha, a ressurreição da essência do cristianismo, a reunião ao redor da mesa do Senhor. Pois é. É isso aí. A gente falou aqui sobre a mesa eucarística, né? Sobre uma vida eucarística e que tem a ver com isso daí. É isso aí. É 2, 3 em o nome do Senhor e Exato. Celebrando, né? E... Vamos acabar, amigo? Não tem mais ninguém? Só tem esse aí? Não, chegar nos e-mails. Não, muito legal vocês que participaram aqui. Do papo seleta audiência. Melhor que o convidado aqui. Mas, Fernando, Ô, Rude, vamos... Não, depois. Fala. Não, eu ia mandar um recado pro Rude, mas vou te ligar, Rude, caramba. Vai ficar mandando recado. Me entusiasmei, já ia falar um negócio aqui ao vivo, assim, é comprometedor. Mas assim, vamos aproveitar essa deixa da Márcia, né, que eu gostei, né? Quais são as ressurreições? Eu dizia assim, que ressurjam, né, os cuidadores de gente, os pastores, né? Que ressurjam os amigos, Márcia, né? Eu oro, essa comunhão, Senhor, traz de volta. O Woody falou da mesa, traz de volta. essa comunhão de amigos, né? Traz de volta. Não essa coisa que em alguns momentos vira e já virou, que é o irmão. Mas, cara, nós somos chamados para sentar ao redor da mesa, para cultivar nessa mesa eucarística que nos remete ao sacrifício e à ressurreição de Jesus, porque ela é a mesa, quando nós nos lembramos até que ele venha, de que é uma mesa para ser ladeada por amigos, né? E que a gente não se relacione com personas, né? Com personalidades, né? Com marcas, nem com grifes, nem com títulos, nem com estigmas ou rótulos, sabe? Que a gente conviva com gente, que ressuscitem as pessoas com seus nomes, com as suas histórias, com as suas imperfeições, que ressuscite o entendimento da imperfeição, né? Que nos torna dependentes daquele que é santo e perfeito, sabe assim? E a compreensão da nossa humanidade, né? Que ressuscitemos nisso, entendeu? Olha. Márcia, Felipe, Vila Maria, obrigado, Carlos e Fernando, pela resposta, senti-me acolhida. Que bom que foi assim, Márcia. As tardes de quinta não são mais inteligentes, são sábias. Beijo com carinho. Beijo pra você, Márcia. A gente vai tentando aprender na vida. Que bom. Se o Senhor permitir, quinta-feira que vem a gente está aqui com a Esther Carrinho para conversar sobre um tema que a gente ainda não sabe. Mas que é sempre profundo. Mas se for com a Esther, vai ser sempre conteúdo. Bom conversar com a Esther. Com certeza. Tá bom? Esse é o programa 186. Tem 155 atrás que você pode... 185 atrás. O que eu falei? 155, sei. Putz, eu tô... Bom, você entendeu. Tem programa para você ver. É verdade. Até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado, viu? Obrigado pelos que mandaram e-mail. Foi muito bacana.